Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CPU In Situ. Essa é a primeira vez que nós fazemos esse sistema de entrevistas aqui no Congresso Paulista de Urologia. Já fizemos na EAU, na UA e agora estamos aqui no Congresso Paulista CPU 2024 In Situ. E para isso eu estou com o professor Ubirajara. O professor é o nosso colega, todos conhecem, conhecido de todos, professor titular da Unicamp de Uro-Oncologia. Eu queria abordar com ele alguns aspectos do que ele viu aqui no nosso Congresso Paulista. Bira, eu queria começar perguntando para você o que você achou da mesa que eu vi, foi muito boa, sobre câncer de próstata de alto risco. Alguma novidade? Como é que foi o confronto da cirurgia e radioterapia? Conta um pouquinho para a gente. Wagner, realmente é muito interessante. Esse é um assunto que a gente discute há muitos anos já, né? A questão de alternativa, radioterapia ou cirurgia nos pacientes de alto risco. E eles colocaram ainda um assunto um pouco mais picante, digamos assim, paciente com alto risco cardiológico. Ocorre que a gente tem uma certa experiência ao longo de décadas de cirurgia e de tratamento dos pacientes de alto risco, também com alto risco cardiológico. E o que nós entendemos e aprendemos com os cardiologistas é o seguinte: o alto risco não quer dizer que seja uma contraindicação à cirurgia. O que eles aconselham em todos os guidelines, sejam cardiológicos, sejam urocardiológicos, eles fazem uma orientação para que esse paciente seja tratado, preparado, e assim ele pode ir para uma intervenção cirúrgica mais segura. Então, contraindicar uma cirurgia dessa, geralmente não é alternativa. Por quê? Porque a prostatectomia radical é uma cirurgia eletiva. Você não vai fazendo uma urgência, né? Se ele fosse uma urgência, talvez tivesse problema. Mas se você prepara, depois opera o paciente. Então, os pacientes que têm indicação para cirurgia por conta do alto risco que muitos têm, não são não indicados por algum problema cardiológico, mesmo que relativamente grave. Eu gostei muito daquele seu slide, Bira, que você mostrou o Dr. Otávio Coelho, falando que a maior parte dos pacientes estão liberados, né? Um pouco diferente, às vezes, dos anestesistas que gostam de contraindicar essas cirurgias. Gostam não, mas estão mais preocupados com o bem-estar desses pacientes, né? Isso é interessante para mostrar, Wagner, que assim, a nossa rotina na Unicamp, e é uma rotina não só na Unicamp, mas os grandes serviços, sempre o cardiologista ou o clínico especializado, ele olha o paciente antes da cirurgia, ele vai liberar o paciente ou não. Então, a experiência concentrada nas mãos dos cardiologistas em cirurgias de médio risco, né, de médio porte, que é a prostatectomia radical, é imensa. Então, ele mesmo falou, quando eu conversei com ele, falou assim: olha, eu nunca contraindiquei uma cirurgia para vocês, que você lembre, porque o paciente tinha algum problema, eu só posterguei. Então, a gente trata, posterga, depois vocês operam o que você achar melhor. Achei interessante. Muito bom, Bira. Eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, teve um outro painel que eu achei bem interessante sobre tratamentos alternativos ao BCG, o que é comum na nossa prática diária, às vezes porque não tem BCG, porque está em falta BCG, ou a gente está vendo também um cenário diferente no dia de hoje, com novos medicamentos, novos tratamentos. Como é que foi esse painel? Acho que você assistiu também, né? Sim, o painel foi muito interessante. Essa discussão é bastante atual para a procura de uma alternativa ao BCG. Pacientes que falham ou quando às vezes não tem disponível no mercado. A gente vive uma gangorra. Ora nós temos o BCG, parece que agora está começando a faltar outra vez. Então essas alternativas são muito válidas, seja imunoterapia, seja quimioterapia intravesical. O que está vindo com uma força, e talvez seja algo interessante, até por custo não tão alto, é a liberação de quimioterapia lentamente. Então, o que parece que traz a novidade não é a quimioterapia trocando o BCG pelo quimioterápico. Por quê? Porque a instilação, quando se faz a quimioterapia, seja gencitabina ou algum outro, ou o BCG, é uma coisa que você deixa em contato 1 hora e meia, o paciente vai embora, a urina acabou. Já esta alternativa são pellets, que são de liberação contínua e lenta. Então o paciente fica em contato com quimioterapia por 1 semana, 2 semanas. Então talvez esse contato mais estreito traga respostas melhores. A gente não sabe ainda. Existe um trial correndo para analisar e comparar isso aí, mas assim,
Quando foi feito em fase 2, mostrou algumas diferenças interessantes. Talvez a gente tenha agora na fase 3 também esses resultados que são bastante alentadores. Um último detalhe, né, Bira, esses trials, o Sunrise, né? Sim, sim. O centro nosso da Unicamp está fazendo esse estudo. Eu queria que você falasse um pouquinho do Sunrise e quais são os pacientes elegíveis para isso. Existem alguns números, Sunrise 1, 3, 5. Basicamente, assim, são os pacientes que não fizeram uso de BCG, aí ele é randomizado quando ele tem um tumor de alto risco para BCG ou o pellet com gemcitabina. E o outro, o Sunrise, que é um que você faz pós-BCG. O paciente já fez, o que nós temos agora aberto é esse, o paciente fez o BCG, ele foi resistente ao BCG, teve uma recidiva ao BCG e a gente está usando então o pellet para ver a resposta. São várias alternativas, vários cenários. O cenário desse agora que nós estamos fazendo é pós-falha de BCG. Ok, professor Birajara, muito obrigado por estar aqui conosco no CPU In Situ. Agradecer, são muitas informações e eu convido a vocês todos, acessem o nosso projeto, é fantástico e quem quiser relembrar do CPU ou que não pôde participar vai ter esses momentos aqui do nosso Congresso Paulista de Urologia 2024. Muito obrigado, professor Birajara, obrigado a todos. Obrigado.